Olá, pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo da série Analisando. E o assunto de hoje é dívida, quem está endividado, né? Quem está com aquela dívida ali, né, em segundo plano, está tentando viver a vida como dá para viver, mas sabe que tem aquela dívida ali em segundo plano. Bom, já de cara, né, uma das coisas para dizer aqui é o seguinte: fingir que não está acontecendo não é uma boa ideia. Por quê, né? Estou tentando viver minha vida aqui como eu posso, mas aquele valor lá, uma dívida que ficou lá, ou com o banco, ou seja lá o que for que ficou, aquela dívida grandona que a gente olha e fala, puxa, eu não tenho como pagar. E às vezes a gente não quer olhar para aquilo, porque olhar para aquilo traz um monte de outras coisas junto, né? Muitas vezes a gente se arrepende, né, de decisões que tomou, ou, né, alguma situação que foi, né, desagradável ali, que aconteceu, uma demissão inesperada, né, ou às vezes né, alguma coisa, alguma compra que não foi bem sucedida, enfim. A gente sempre se vai, a dívida ela sempre vai estar atrelada a alguma coisa que na nossa cabeça é algo que, tipo, não deu certo, é muito chato olhar para aquilo, é muito difícil olhar para aquilo. E principalmente, né, quando a gente tem aquela sensação de que o valor é grande demais e que a gente não tem condições de pagar aquilo. Então, a gente vai deixando aquilo em segundo plano e vai tentando viver a vida, mas a vida não vai, né? Não adianta que, por mais que a gente tente viver a vida, por mais que a gente tente tocar aí os nossos projetos, aquele assunto está sempre ali, né, rondando a nossa cabeça. A gente vai dormir, aquele assunto está ali. A gente, durante o dia, falou em alguma coisa relativa a dinheiro, aquilo está ali. E principalmente, né, quando envolve aí o nome, né, com instituições bancárias, meu nome não pode aparecer em lugar nenhum, CPF bloqueado, enfim, a vida não vai, né, não vai rolar, as coisas não vão, né, não vão rolar, não adianta a gente ficar preso nisso. Então, assim, uma coisa bacana para perceber, claro que a gente não vai resolver o problema aqui num único vídeo, né? Mas uma coisa bacana para perceber é o seguinte: primeiro de tudo, fingir que isso não está acontecendo realmente não é uma boa ideia. Dar as costas para isso não é uma boa ideia, por dois motivos. Primeiro, que a dívida continua aumentando, porque o mercado financeiro, né, não perdoa, e as dívidas, os juros, né, vão aumentando, aumentando. Então, fingir que isso não está acontecendo não é uma boa por este motivo, e também pelo principal motivo. Vibracionalmente, aquilo ainda está lá, ativo. Então, olha só, né? Para que aquilo chegasse na sua vida, eu já estive nesse lugar, então eu vou falar aqui em primeira pessoa. Para que aquela dívida, quando eu fiquei ali endividada, fiquei meio atrapalhada com as minhas finanças há alguns anos atrás, para que aquilo chegasse na minha realidade física, para que aquilo se manifestasse, eu tinha que estar sustentando pensamentos, vibrações que permitiam aquela manifestação, que atraíram aquela manifestação. Então, não é à toa, né? Não chegou de graça, não chegou por acaso, não chegou porque eu sou vítima de alguma coisa, chegou porque eu estava, de alguma forma, em vibração, eu estava pedindo isso, né? Ou seja, ninguém pede uma dívida, mas em vibração eu estava solicitando esse tipo de atração. E eu acabei atraindo aquela situação para mim. Então, não é para entrar nos estágios de culpa, não é isso não, mas nos estágios de responsabilidade. Ou seja, se eu tive uma vibração, uma sustentação energética ali de vibração que permitiu que aquela realidade se manifestasse, eu fingir que que realidade não está acontecendo, deixa para lá, depois eu vejo isso, deixa rolar, vamos ver o que acontece, depois de 5 anos meu nome libera lá no SPC, né, e aquilo fica ali, né, quase que em segundo plano, a vibração continua ali, a vibração não vai mudar, né? O que a gente pensa sobre um assunto permanece, a não ser que eu olhe para o assunto e comece a pensar diferente sobre aquele assunto, né? Então, assim, eu preciso olhar para aquele assunto, né, de forma responsável, falar, bom, eu tive pensamentos, né, vibrações aqui, mas eu tive pensamentos, sejam eles quais forem, pensamentos que atraíram esta realidade, né, para mim.
se eu não olhar para isso de frente, se eu não olhar para isso com bons olhos, eu vou continuar no mesmo lugar, ou seja, isso não vai se dissolver, né? Eu preciso olhar para isso de uma forma diferente, eu preciso encontrar uma maneira de olhar ou de pensar diferente sobre este assunto para que isto se dissipe, se resolva e a minha vida financeira possa voltar aos trilhos. Porque normalmente, né, a gente, quando tem esse tipo de situação, a gente tem medo até de olhar. Se eu passei lá 1, 2, 3 meses sem olhar para aquilo, eu tenho medo até de pensar em ligar para a instituição bancária para ver qual é o valor que acumulou, porque a gente sabe que aquilo vai estar maior e cresce a cada dia. Então, até quase como um mecanismo de defesa, a gente finge que não está acontecendo e tenta tocar a vida. Mas aquilo nos prende no lugar, realmente nos prende no lugar. Então, o ideal é olhar para aquilo de frente, né? Dá para trazer aqui um conceito do Abraham, que é o fazer as pazes com o lugar onde você está. O fazer as pazes com o lugar onde você está não é aceitar que, puxa, eu estou endividado aqui, estou todo quebrado, todo falido, não tem mais jeito na minha vida. Não é aceitação, mas é permissão, né? Ou seja, olhar para aquilo e perceber que, ok, isso se manifestou, eu tenho pensamentos ativos, que não só permitiram essa atração e essa manifestação, como ainda permitem que isso se mantenha ativo aqui na minha realidade. Porque senão, se eu tivesse mudado o pensamento, os pensamentos, as crenças que eu tenho sobre este assunto já teria sido resolvido, já teria evoluído e já teria expandido para uma outra situação. Então, se o assunto permanece ele latente em segundo plano, ele vai estar aonde eu deixei. Então, o ideal realmente é olhar para isso de frente. Não tenha medo de olhar de frente. Muitas vezes você vai conseguir, olhando de frente e sustentando aquele pensamento de que eu realmente quero pensar algo diferente sobre isso, eu realmente quero resolver essa situação, eu quero encontrar a solução, eu quero permitir a solução, eu quero estar num estado que eu, né, me permita receber aqui ideias para solucionar isso. Quando a gente se coloca nesse espaço de permitir a solução, a gente acessa ideias, situações, gente, coisas mágicas acontecem. Eu já contei uma história minha bem interessante, né, até publicamente aqui no YouTube, numa live. Quer dizer, coisas realmente, né, inesperadas acontecem, porque eu permiti que isso acontecesse, eu permiti que isso acontecesse. No momento, se eu estou deixando aquilo em segundo plano, eu estou permitindo apenas o quê? Que aquilo permaneça onde está, e nada vai mudar. Então, eu realmente preciso ter um olhar diferente sobre aquele assunto, para que aquele assunto possa sair do lugar e ir para uma situação melhorada, né, uma solução, ok? Então, não tenham medo de olhar para isso, de olhar para essa situação e falar: eu quero que isso se resolva, eu quero que isso se solucione, eu quero encontrar a solução para esse problema, para essa dívida. E uma dica bacana é você não só falar dessa forma, né? Eu quero que isso se solucione, porque quando a gente fala assim, a gente ainda está carregando ali, né, o olhar sobre o problema. Comece a falar de sua vida, ou pensar, né? Pensar, escrever, enfim, como você se sentir melhor, de como você gostaria que a sua vida fosse. Literalmente, fale sobre o que você quer. Eu gostaria de ter um fluxo financeiro bacana, eu gostaria de estar com meu nome limpo, né? Eu gostaria de estar aqui recebendo valores maiores do que eu estou recebendo, eu gostaria de receber tanto por mês, enfim. A gente não pode ter medo de falar sobre o que a gente quer, a gente não pode ter medo de identificar o que a gente quer. Por que identificar? Porque a gente já jogou muitas intenções para o vórtice, né, para o nosso campo, né? Muitas e muitas e muitas intenções, né, desejos, aí, intenções de melhoria financeira. Acho que quase todo mundo está fazendo, já fez isso e está fazendo isso, né? Porque cada vez que a gente lida com alguma situação, a gente está, né, solicitando mais para o vórtice. E isso está sendo disponibilizado para nós. Peça a fonte, responda, passo 3.
é o receber, né? Então, passo um, peça, e nós estamos pedindo vibracionalmente. Agora, quando eu uso aqui a minha mente, né, minha mente cognitiva, e falo sobre o que eu quero, eu identifico esses pedidos vibracionais que já foram feitos, eu me alinho com eles, eu me identifico com eles, eu me associo a eles, e eu começo então a entrar num estado de mais permissão para que isso possa vir para a minha realidade. E se hoje eu estou vivendo uma realidade de endividamento, quando eu começo a falar como eu gostaria que fosse a minha vida e não tem ali nenhuma situação de endividamento, normalmente tudo aquilo que me segura no lugar vem à tona. Então, as resistências vêm à tona, as crenças vêm à tona, os insights, né, os ahás. Ah, puxa, foi assim, puxa, eu estava pensando assim, puxa, eu estou me sentindo assim, nossa, né, a gente começa a lembrar, puxa, né, eu tenho isso aqui, eu estou pensando dessa forma. Tudo vem à tona para a gente poder olhar para isso de outra forma. Então, duas coisas legais. Não tenha medo de olhar para o lugar onde você está. Não tenha medo de ir lá e, de repente, até propor uma negociação, propor alguma coisa. Mas, antes de fazer isso, vá para o espaço de fale sobre o que você quer. Porque, às vezes, também tem o seguinte, né? A gente fala, eu quero pagar essa dívida, ou eu não quero pagar essa dívida, eu queria que ela simplesmente sumisse. Porque na maioria das vezes a gente acha que a gente, né, é vítima do que aconteceu e eu, como vítima, não quero pagar por aquela dívida. A gente quer escapar disso, a gente quer fugir disso. Não há como fugir, né? Não há como enganar aí a lei da atração, a lei da vibração. Então, se eu tenho uma vibração ativa, aquilo ainda continua um assunto aberto, né, na minha realidade. Então, eu vou olhar para isso de frente, eu vou olhar para essa situação financeira e vou falar como pode melhorar, como essa situação pode melhorar, como isso pode se resolver. Coloca aí algumas perguntinhas, benefício da dúvida, coloca aí algumas perguntinhas que movimentem você para onde você quer ir. E junto com isso, expresse, identifique, não só expresse, identifique aquilo que você quer. Eu quero isso, eu quero um fluxo assim bacana, eu quero, sei lá, pense num valor, eu quero tanto por mês, eu quero facilidade, eu quero poder lidar facilmente com o dinheiro, né? Eu quero ter boas ideias em relação a investimentos, ou como investir o meu dinheiro, onde investir o meu dinheiro. Quando você começar a se movimentar, identificando tudo isso que já está no seu vórtice, quando você fala sobre isso, você identifica, você ancora, né? Você se ancora com isso. Todas as suas resistências vão vir à tona. E não tenha medo de olhar para elas, ok? Quando as resistências subirem, legal, estou tendo mais clareza aqui. Surgiu aí, né, a percepção de crenças limitantes, legal, estou tendo mais clareza aqui. A gente tem que olhar com mais leveza, né, para as situações que estão manifestadas, para que a gente possa sobrecriar. A ideia é sobrecriar uma realidade mais fácil, mais leve, mais próspera, né? A gente está falando de endividamento aqui. A ideia é criar uma realidade mais próspera. Então, como eu posso sobrecriar essa situação que, ok, responsabilidade é minha aqui, eu atraí. Posso estar me sentindo vítima de alguém ou de alguma instituição? Posso, mas, verdade, eu sou vítima mesmo. Eu estava num momento ali que eu permiti a atração dessa situação toda e fingi que isso não está acontecendo de novo, não é uma postura muito legal, porque vai manter isso ativo aí e vai perpetuar. Agora, quando eu começo a falar sobre o que eu quero, como eu gostaria que fosse, aquilo vem à tona, eu posso olhar para aquilo com um olhar diferente, um olhar de como eu gostaria que fosse, um novo pensamento sobre isso, sustentado, né, no dia a dia, sustentado, olhando para aquilo com outros olhos, certamente eu vou começar a mexer e certamente a realidade vai se adaptar. Não adianta fingir que não está acontecendo. Traz à tona, olha para isso com responsabilidade, olha para isso com outros olhos, que certamente vocês vão perceber que as coisas, né, no começo podem bagunçar um pouquinho, mas daqui a pouco já estão no caminho de realizações e novas criações. A ideia é sobrecriar. O que eu posso criar a partir daqui? E principalmente, né, situações, o que me levou não precisa ficar chafurdando no passado, não é isso, mas
principalmente o que me levou a chegar nesse lugar onde eu estou agora, né? Porque assim, eu tive uma postura vibracional que permitiu que aquilo se manifestasse. Então, o ideal também é perceber, né, que postura vibracional é essa que eu tenho mantido, que permitiu esta criação e que permitiu não só a criação, mas que ela também continuasse ali se perpetuando na minha vida. É preciso olhar para isso com outros olhos e é preciso, sim, mudar um pouquinho a forma como pensa a respeito do assunto e a respeito de como pensa, mudar como pensa a respeito de dinheiro, de recebimento, questões de merecimento, aí também entra nesse espaço, para que você possa permitir uma realidade diferente. A gente não muda a realidade, a gente cria novas realidades. Então, você não vai mudar essa situação, você vai sobrecriar essa situação. E para sobrecriar diferente, precisa pensar diferente. Certo, gente? Então é isso. Esse assunto, né, de dinheiro, endividamento, essa coisa toda, daria aqui ó, um papo de no mínimo umas 3 horas, né? Mas não vai ser possível aqui nesse vídeo. Acredito que é um assunto que dá para trazer mais. Se vocês tiverem dúvidas, se alguém tiver numa situação complicada e quiser colocar aqui, dá para gravar o número 2, o número 3, o número 4, o número 5. A gente pode continuar aqui nesse assunto, né? Se alguém quiser aí um help de como olhar diferente para a própria, para a situação que está vivendo ali, é só deixar aqui que a gente segue conversando, certo? Então é bom. Eu fico por aqui, a gente se encontra na semana que vem, no próximo vídeo. Tchau, tchau.